Fala galera, tudo bem com vocês? Alexandre Cota aqui, sou corretor de imóveis franqueado da Remax Ace e da Remax 8º Andar em Belo Horizonte, Minas Gerais. E galera, precificação é o tema de hoje. Afinal de contas, vale, não vale, vende ou não vende? Esse é o tema de hoje. E galera, você que tá chegando aqui agora ou já tá aqui há um tempo e ainda não se inscreveu no canal, por favor, pausa o vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário e bora iniciar. Então turma, a precificação talvez um dos temas mais complexos aí, e não diria nem no mercado imobiliário, tá? Isso é geral. E aí eu quero trazer um conceito simples pra gente entender o que é preço, né? Quando a gente tá lá estudando economia, estudando história, enfim, uma das coisas que a gente aprende ali em relação a, pelo menos eu acho que, se eu não me engano, era na aula de história, né, que a gente vai entender aquele conceito de mais-valia, né, o valor que a gente entrega no trabalho. Depois a gente entende a questão do preço, né, que o preço ele é oferta e demanda, enfim. E aí a gente chega num ponto em que a precificação ela passa a ser óbvia, né, porque a gente sai de casa, vai no mercado e a gente vê lá que a banana tá tanto quilo, né, e a gente simplesmente vai, pega a banana, coloca no carrinho de mercado e vai embora. Mas por que aquela banana tá aquele preço e não tá mais ou não está menos, né? E tudo se resume a oferta e demanda, né? É o que a gente tem de oferta e a demanda que tem para aquela oferta. Se não tiver ninguém comprando banana e as bananas estiverem apodrecendo, naturalmente a banana vai ter que cair de preço, né? Porque se não cair de preço, ninguém vai comprar. Então você precisa aumentar essa demanda, e aumentar a demanda você pode aumentar ela através de uma precificação melhor ajustada para aquele momento de mercado. E aí entra o mercado imobiliário. Mercado imobiliário, o que é muito comum acontecer, tá? E aí eu já quero separar duas coisas distintas aqui. Primeira coisa, uma coisa é o valor percebido daquele imóvel. Como assim, Alexandre, o valor percebido? O valor percebido, ele varia de acordo com a percepção, como o próprio nome diz, né? Então, por exemplo, um proprietário, né? O proprietário de um imóvel, que está com o imóvel ali há 20, 30, 40 anos, criou família ali, criou raízes, comemorou aniversários de filhos, enfim, Natal e tal, tem um apego grande ali por aquele imóvel. Esse proprietário tem uma percepção de valor daquele imóvel diferente de um cliente comprador que nunca viu aquele imóvel na vida e está simplesmente ali querendo decidir o que melhor encaixa para ele e para a família dele. Então, a percepção de valor aqui, ela é totalmente distinta, né? Eu tenho alguém que está visivelmente, né, e emocionalmente apegado, né, a uma história que construiu no imóvel. E, gente, isso é natural, não tem demérito nenhum, tá? Isso é normal. Isso tem de fato que acontecer. Seria estranho se não acontecesse isso, né? Então, esse apego, ele de fato existe. Por outro lado, a gente tem um cliente comprador que tem uma análise totalmente racional e fria em relação à tomada de decisão. Então, óbvio, né, o comprador ele vai ali ouvir e vai respeitar a história de quem está vendendo imóvel, mas obviamente ele não está nem aí para o valor percebido desse proprietário. O que ele quer é pagar um valor justo pelo produto que ele está percebendo ali de maneira bem simples e racional. E uma vez que ele adquirir aquele imóvel, aí sim ele começa a criar novas percepções. Uma vez que agora ele deixa de ser comprador, passa a ser vendedor, a percepção de valor se altera completamente, uma vez que ele começa a criar memórias. Enfim, cada um sabe do sacrifício que é para comprar um imóvel e enfim, a gente entra nesse tema aí um pouco mais emocional e lúdico, que foge da tomada de decisão racional que precisa ter na hora de você efetivar um negócio de magnitude igual é a compra ou venda de um imóvel. E aí entra o intermediário, né? Afinal de contas, para que serve o corretor de imóveis, gente? Para que eu vou contratar um corretor de imóveis? Não faz sentido nenhum. O corretor de imóveis, ele entra justamente porque no meio dessa relação totalmente emocional, né, da venda de quem está vendendo ali, com a percepção da emoção de que, nossa, que eu criei memórias e tudo mais, esse imóvel, a minha percepção de valor é muito maior do que o imóvel realmente vale, porque eu vivi ali e tudo mais, a gente tem todo esse contexto. E o cliente comprador, por outro lado, que está ali visitando 10, 20, 30, 40 opções e tem dificuldade de fazer a conexão e comparação, né, entre uma e outra, e fica difícil realmente de tomar uma decisão quando você está ali exposto, né, a bairros diferentes, condomínios diferentes, andares diferentes, vistas diferentes, acabamentos diferentes, preços completamente diferentes. E
condições ali completamente distintas de cada um dos imóveis. Então realmente é uma selva ali para você tomar uma decisão. E aí o corretor de imóveis, né, vem como esse intermediário que ajuda a conectar as ideias e de fato a ajudar o comprador a enxergar melhor no meio daquele tanto de imóveis, daquela confusão que é escolher qual imóvel comprar, qual imóvel visitar e como tomar a melhor decisão. E o proprietário, por outro lado, ajudá-lo, né, a sair desse campo lúdico, né, da percepção de valor enquanto proprietário, da emoção, e passar a entender que ele tem um produto, sim, um produto de alto valor agregado, mas no final do dia a precificação, né, o preço de venda, ele vai ser determinado não por uma canetada, não por uma planilha, mas ele vai ser determinado pelo mercado. E o que é ser determinado pelo mercado? Essencialmente oferta e demanda e o âmbito mais profundo da precificação, né? Que é o quê? O preço certo de um produto não é o preço que ele está anunciado. O preço certo de um produto, ele é o preço com o qual o comprador mais topa pagar, né? O maior valor que um comprador aceita pagar por aquele produto e o menor valor que o proprietário aceita vender, né? Então, uma vez que a gente tem uma vez que esses preços eles se intercalam, né, eles se entrelaçam, um negócio pode acontecer. Se esses preços não se intercalarem, né, esse valor percebido do proprietário e o valor percebido do comprador não se intercalarem, absolutamente nada vai acontecer. E aí, qual que é o papel do corretor nessa confusão toda? É ajudar o proprietário a entender que ele precisa ter um valor, uma percepção ele precisa reduzir a percepção de valor que ele tem em relação ao imóvel dele, ter uma leitura um pouco mais fria, e o corretor, por estar emocionalmente desvinculado, né, daquele produto, ele consegue fazer uma leitura mais racional, mais direta, traz essa visão para o cliente proprietário, e quando ele for apresentar aquele produto para o cliente comprador ou para um corretor parceiro que trouxe esse cliente comprador, ele tenha argumentos para demonstrar que por aquele preço, aquele produto é sim um bom negócio. Mas para que isso seja possível, precisa-se ter um entendimento, né? Uma percepção de preço neutra, em que não é nem a percepção do comprador, nem a do proprietário, mas uma percepção técnica que de fato gera valor e que faz sentido, uma vez que você abre um pouco mão do emocional, abre um pouco mão do racional, e ali as coisas se encontram, se intercalam e o negócio de fato acontece. Se a gente tiver muita racionalidade ou muita emoção, absolutamente nada acontece, e por essa razão o intermediário é fundamental. E como fazer isso de maneira profissional? Calando a boca. Essa é a forma de você conseguir conduzir, né, tanto compradores quanto vendedores da forma mais profissional possível e chegar nessa conexão, né, que é o nosso trabalho de fato. Então, por isso, a profissão de corretor de imóveis é muito importante. E aí, falando em relação ao proprietário, enfatizando que o corretor de imóveis, ele, quando tem um preço no produto, né, já determinado, mas um preço que de fato o corretor consegue argumentar, consegue trazer dados e fatos, né, para pegar esse comprador, né, pegar esse candidato à compra e justificar, né, falar, olha, por esse preço aqui, meu amigo, você não encontra um apartamento nesse patamar. Por esse preço aqui, se você quiser um apartamento com essas características, você vai precisar investir mais. Enfim, e uma vez que você dá essas ferramentas para o corretor, ele consegue encontrar o melhor resultado. E aí a gente vai para uma outra análise, que é a análise do Alexandre, mas eu tenho um imóvel com preço correto. Eu tenho um imóvel que está com preço correto. Só que é o seguinte, esse preço correto, ele não pode ser o preço que você avaliou ali e falou, tá correto e ponto, acabou. A gente só sabe quando a gente está com o preço correto quando alguém aceita comprar aquele produto. Eu só sei que o preço da banana está correto porque a banana não tá apodrecendo lá na minha vitrine, né? Se a banana não tá apodrecendo lá, quer dizer que eu tô conseguindo ter giro, quer dizer que a oferta que eu tô colocando tá tendo demanda suficiente e não tá precisando ficar parado. Mas uma vez que eu começo a ter banana apodrecendo na minha vitrine, eu preciso refletir e falar, cara, eu vou precisar de fazer uma oferta aqui, porque
a banana ela não pode apodrecer aqui na minha vitrine, né? É o meu estoque que eu estou perdendo, precificando de maneira equivocada. No imóvel isso não acontece, né? A gente não consegue ali, a não ser quando é uma construtora, que mesmo assim ainda é complexo, né? Porque cada andar, cada vista, cada né, posição do sol, posição solar, ela vai influenciar na venda do produto também, mas ainda dá para ter alguma leitura. Mas quando é um imóvel usado, né, quando você tem ali uma amostra, um produto, é difícil de você chegar nessa conclusão, né? Porque o negócio não está girando, né? Você está ali, a sua banana está apodrecendo, mas você tem certeza de que ela está bem precificada. Só que a banana não estaria apodrecendo se ela estivesse bem precificada. E como você só tem uma banana para vender, você fica ali, ai meu Deus, será que vai, será que não vai? E aí tem algumas dicas, né, algumas manhas aí que eu vou ensinar para vocês descobrirem se vocês estão com o preço certo ou não. A primeira delas é: você só está com o preço certo quando você vende o imóvel. Então, pare de falar que você precificou corretamente. Pare de falar que o imóvel está com o preço certo. Para de falar isso. Isso não existe. Não existe preço certo. Não existe o corretor acertar o preço certo. Não existe o proprietário acertar o preço certo. Não existe o comprador acertar o preço certo. O preço certo, ele é uma junção de fatores. É o melhor valor que o corretor consegue negociar, é o maior valor que o comprador está disposto a pagar e o menor valor que o vendedor está disposto a vender. E tudo isso precisa se intercalar para que o preço certo apareça. Então o preço certo, ele é algo que a gente vai descobrir uma vez que o negócio acontecer. Até lá, é um preço sugestivo, é um preço de sugestão, é um preço em que a gente está tentando de fato acertar, a gente está tentando de fato aproximar o máximo possível para que uma negociação possa iniciar e aí sim o negócio acontecer. Porque quanto mais ajustado o preço está, maiores e melhores são as propostas, maior é a demanda pelo produto. Uma vez que a minha banana está bem precificada, meu mercado acaba enchendo mais, porque no do concorrente a banana está mais cara, então agora eu tenho mais pessoas visitando a minha loja e querendo comprar a minha banana. Eventualmente a minha banana acaba conseguindo um preço melhor até do que a do concorrente, porque a do concorrente ele não consegue vender, elas estão apodrecendo, ele tem que fazer uma super oferta. E eu, por estar com as bananas sempre em dia, começo a vender no preço correto, tenho maior demanda. Uma vez que a do concorrente está apodrecendo, eu consigo até elevar o preço da minha banana, agora que eu já criei demanda e as minhas bananas estão ali num giro muito alto, né? E agora eu consigo fazer negócios até melhores, beleza? Então, você tem que ter, enquanto corretor, essa clareza, né? Essa visão de que o preço certo ele não existe, ele existe quando o negócio acontece. Até lá, é um preço de sugestão, é um preço em que a gente está tentando chegar no preço correto. São experimentos. E aí entra o corretor posicionado. O corretor posicionado, ele já tem testes aplicados naquela região, ele já testou, ele já experimentou, consequentemente, ele diminui a margem de erro quando ele vai trabalhar no imóvel. Alexandre, quer dizer que um corretor experiente não erra o preço? Não, gente, todo mundo erra o preço, mesmo estando posicionado, mesmo já tendo tido resultado ali naquela região, mesmo já tendo testado ali várias bananas, pode acontecer do corretor errar o preço, para mais, para menos, enfim, pode acontecer. O interessante é o corretor saber ler os sinais. Então, se eu tenho um imóvel que não está tendo procura nenhuma, é clássico que eu estou com preço equivocado. Eu tenho procura, tenho visita, mas não tenho proposta, eu estou com um preço um pouco equivocado. Tenho muita procura, mas nenhuma proposta, preciso fazer também um pequeno reajuste, tá? Então tudo isso a gente vai conseguindo analisar. Da mesma forma, o seguinte: estou com o imóvel bem precificado, estou tendo muita visita e estou tendo uma proposta atrás da outra. É um sinal de que talvez dê para você evoluir um pouquinho o preço desse imóvel. Isso é mais raro de acontecer, mas também acontece. E nós, enquanto corretores, precisamos de fato conseguir a melhor negociação para o nosso cliente proprietário também. Então é muito importante estar atento a esse sinal, e com a representação exclusiva e somente com ela é possível conseguir uma negociação acima do valor de anúncio, beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa um like. Esse foi pedrada. Tem muita informação, tem muita técnica aqui. Espero que vocês apliquem aí e aproveitem bastante de tudo isso que a gente conversou. Depois me conta o que vocês acharam, se fez sentido.
E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!